quando não, né? Se der um problema, aí vocês pegam e já tem a resposta. É só ir no formulário de novo lá e só preencher as respostas. Não precisa. Não é que perder tempo, mas não precisa se estressar, né? Não precisa passar pelo aquele processo novamente. Bom? Professor, Oi, Romário. que eu entrei agora, estou pegando pela metade aí o que É o você está falando. seguinte, É em relação ao exercício, anual? o exercício, o Google não registrou as respostas, nem de vocês, nem a resposta do integrado, tá? Entendi. E, infelizmente, vai ter que fazer novamente, tá? Ok, mas e o prazo tá até sexta-feira, vai continuar? Não, pode deixar para semana, até semana que vem, não tem problema não. Até terça, né? Eu não quis mexer, estava falando com a turma, para poder não mexer na configuração, porque um aluno já havia testado. A gente testou na aula passada, na aula do integrado, ele enviou a resposta dele direitinho, inclusive ele já fez, está aqui registrado. Né? Aí eu não quero mexer para não correr o risco de ter outro problema, tá? Mas pode deixar para terça-feira da semana que vem vocês enviam. Bom? Ok. Valeu. Ele até já respondeu aqui, tá tudo ok na resposta dele. Beleza. Deixa eu só recordar aqui, pegar meu papelzinho, que eu anoto as coisas aqui para conversar com vocês. Pronto, então, aula passada, nas aulas anteriores. Hoje, dia 4 de agosto de 2021, aula de automação 1 do curso técnico de eletrotécnica, no campo de Canaçari. Eu sou o professor Jailton, e hoje o tema da nossa aula é dispositivos de comandos elétricos, né? Então, a gente concluiu na aula passada. Vou pedir desculpa novamente aí pela câmera, porque o computador que eu tô, ele não tem câmera, tá? Tá quebrado, é a mesma da semana passada. Então, só que ele é maior, a tela é maior, é melhor para mim, né? A visualização é melhor. E a partir das próximas semanas que a gente vai começar nossas práticas, essa tela vai ajudar mais, vai ser mais confortável para trabalhar, tá bom? Então, beleza. Então, sim, a gente concluiu nosso estudo sobre motores elétricos. Nós iniciamos com o princípio de funcionamento desses motores elétricos, motores CC. Depois nós vimos os motores elétricos de indução do tipo gaiola de esquilo trifásico, onde a gente discutiu sobre as principais partes, né, desse motor elétrico, os componentes do seu estator, os componentes do seu rotor, os componentes de sua carcaça. E no final da aula passada, na verdade, nós trabalhamos o motor eletrifásico. Aula passada, motor eletrifásico, 2 aulas atrás, motor elétrico monofásico, e nas aulas anteriores, o princípio de funcionamento e as partes que constituem o motor elétrico. Então, na aula passada, nós fizemos a conferência, né? No final, nós fizemos a conferência de todos os itens da placa de característica do motor. Então, hoje, vocês são capazes, né? Hoje, vocês são capazes de identificar todos os parâmetros importantes para o acionamento do motor elétrico. Tá? Espero que tenha feito as devidas associações. Nosso tempo é muito curto. As nossas aulas assíncronas, elas estão bem apertadas, né? Então, não dá para a gente concluir todas essas associações relacionadas a esses motores elétricos. No presencial já não dá, tá? Mas a gente vai tentando ao longo desse percurso, tá bom? Então, que a gente não tenha concluído essas relações nas aulas anteriores, mas também talvez não seja possível, na verdade não é possível, uma vez que agora que nós iremos estudar os dispositivos de comando, tá bom? Porque aquela placa de característica,
não é que é o principal, mas um dos objetivos dela é que existem parâmetros naquela placa que estão diretamente associados aos dispositivos que ela vai acionar. Está diretamente associada aos dispositivos que vão acionar o motor, né? Como o relé térmico, os contatores, motoeira não, mas os relé térmicos e contatores, né? Os fusíveis, o dispositivo de proteção, o dispositivo de comando, o dispositivo de manobra. Então, aqueles parâmetros são de consulta, né? Para que você possa escolher e definir o dispositivo correto, e não só o dispositivo, mas o motor correto também para o seu acionamento, tá? Professor? Oi. Duas coisas. O senhor já está transmitindo a tela? Ainda não estou falando, não estou mostrando tela não, tá? Tá só falando, né? Só estou fazendo um apanhadão, né? O segundo é para informar aqui que eu tinha feito aquela situação que o senhor falou, de enviar para o meu e-mail, e eu estou aqui com o meu questionário todo pronto aqui. Pronto, aí você manda a brasa aí, viu? Aí, ó, tá vendo? Façam isso das outras vezes também, viu? Uhum. Aí ele chega, agora é só chegar no formulário, só preencher ele e enviar, não precisa se esqueceu alguma coisa, né? Uhum. Corrige, né? Se esquecer, você pode ter corrigir. Agora, se não tiver tempo, é só replicar mesmo. Pronto, beleza. Se não tiver tempo, replica. Se tiver tempo, dá para dar uma corrigida, né? Vou até salvar aqui. Valeu aí pela informação, Robson. Então, estou fazendo um apanhadão, né? Do que a gente viu, qual foi o objetivo das aulas anteriores, e justificando e mostrando que existe uma continuidade desse estudo, né? O estudo de motores elétricos ele não parou anteriormente. Lógico que, assim, tomando as devidas proporções, como os dispositivos serão apresentados, a gente não vai ter, assim, um tempo hábil para analisar com tanto detalhe tudo isso aí, mas existe uma conexão entre os tópicos, né? Já que a gente dividiu o nosso AVA em 4 tópicos: motores, dispositivos, diagramas e a prática, que minha sugestão é que seja no CAD-CIMO, tá bom? O CAD-CIMO, ele é uma ferramenta que depois vocês podem usar na vida profissional de vocês, tá? Se a gente usar uma outra ferramenta, que eu estava até olhando no smartphone, eu acho que aquilo ali contribui muito para que vocês possam desenvolver uma aptidão profissional, né, de um profissional, de um técnico. Porque também talvez sirva para uma atividade, sei lá, elementar, mas o CAD-CIMO, eu confesso que a apresentação do resultado, né, é muito melhor. Ele pode servir assim, tipo, você está ali no campo, ou sei lá, você vai fazer um esboço. Tem que fazer um esboço rapidinho ali daquilo que você está fazendo. Se você quer fazer, você vai lá e monta e vê, ó, funciona. Mas para apresentar para um cliente, assim, a simulação dele até que funciona direitinho também. Mas o cara de símbolo, se a gente tivesse tempo, nós iríamos além e ficaria uma apresentação assim, bem, bem bacana e daria para mostrar algumas ilustrações também, tá? É muito mais simples. Mas vamos seguir em frente aqui, depois a gente vê tudo isso aí, tá? Eu queria, ontem no integrado, eu queria ter feito uma atividade que eu não consegui, porque a gente foi discutindo sobre outras coisas, essa atividade também, que eu tive que atualizar o AVA, e terminou que isso tomou mais tempo que deveria. Eu não consegui, mas eu vou tentar ver se hoje dá tempo da gente fazer uma atividade aqui ao final da nossa aula, tá bom? Se tiver uma pergunta, pode fazer, e agora eu vou apresentar a tela. Então, acompanhem lá, né? Se inscrevam no canal, acompanhem essas notificações. Eu tenho um monte de vídeo nas minhas pesquisas. Ontem eu
Ontem um vídeo bem bacana, mas aí eu fico meio que cauteloso em divulgar para vocês, para que não sobrecarregue vocês, mas acompanhem lá no vídeo que eu publiquei 2 vídeos. Na verdade, eu compartilhei, não é vídeo meu, 2 vídeos que vão complementar o estudo de hoje, tá? Como eu disse para vocês, a gente não consegue, nessas 2 horas, nem no presencial, mas no presencial, às vezes, a gente tem aquele contato pessoal e termina que até melhora um pouco, né? Essa interação. Tem um dispositivo na mão, enfim. Aqui fica um pouco mais ruim, na verdade, né? Eu acho que a gente está se adaptando ainda a isso. Pode ser que alguns anos isso não aconteça, mas ainda assim é algo que a gente está se adaptando, que muitas vezes ficar muito tempo assim, em frente ao computador, ouvindo o professor, não agrada muito, não, tá? Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai estudar, espero que a gente conclua ainda hoje, os dispositivos que nós iremos utilizar para a montagem daqueles circuitos. Chegou ontem na aula, eu cheguei a que existe uma discussão em eletrotécnica sobre a disciplina ser chamada ou não de automação 1. Eu sou o único defensor, né? Eu acho que a disciplina deve ser chamada de automação 1, apesar da disciplina só tratar do acionamento de motores elétricos. Mas, assim, essa tecnologia, esses dispositivos, essa técnica, né, que é utilizada para acionamento de motores elétricos, elas podem ser empregadas para automação de processos industriais. Então, processos industriais podem ser e são, né, ainda usam esses dispositivos para acionamento de máquinas e equipamentos. Então, existe um acionamento de motores elétricos de forma manual que utiliza chaves manuais. Então, esses circuitos a gente não trabalha, tá? A gente não trabalha com esses circuitos de acionamentos manuais. A gente trabalha com circuitos de acionamento automático. Então, nossa disciplina é uma disciplina que aciona motores elétricos, sim, mas aciona motores elétricos de forma automática, tá? Por isso que essa disciplina é uma disciplina de automação. Então, se vocês pegarem bem a essência, né, do que é a disciplina, e eu venho sempre martelando e falando, né, com uma certa frequência, que essa técnica de acionamento de motor, ela pode ser empregada para acionamento de transformadores, para acionamento de qualquer máquina elétrica, seja ela rotativa ou não, tá bom? E outros circuitos também. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir numa granja, por exemplo, né? Uma granja, um criatório de galinha, né? Você vai lá ter lá vários, a automação toda é baseada em contator, ventiladores, pulverizadores, umidificadores, né? Vários equipamentos para iluminação, né? Então, pulverizador para controlar a umidade e a temperatura lá da granja para as galinhas não morrerem, a liberação das refeições no horário certo, ligar e desligar a luz na hora certa, né? Então, a automação ela vai além. Essa técnica vai além de acionamento. Isso não é um acionamento exclusivo de motores elétricos. É um acionamento automático. E esses dispositivos proporcionam um acionamento automático, desde que esse acionamento automático seja acionamento em 2 posições, o acionamento sequencial. Tá? O que seria acionamento de 2 posições? Que é igual a sequencial, não, mas 2 posições. Ou está ligado, ou está desligado. Ou o sinal é 0%, ou o sinal é 100%. Ou o motor está ligado, ou o motor está desligado. A lâmpada ou vai estar ligada, ou vai estar desligada. Sequencial, como o próprio nome já diz, é estabelecer uma sequência, né?
primeiro liga o motor, depois liga a lâmpada de sinalização, depois liga a esteira, depois liga a válvula, abre a válvula para alimentação do tanque, depois liga o motor de agitação, depois abre a válvula de dreno. Tudo isso são acionamentos sequenciais. Repare que eu falei, abre a válvula, não tem meio termo, né? A válvula não abre 10, nem 5, nem 20, nem 90%. Ela vai estar aberta, ou ela vai estar fechada. Então, vai estabelecer uma sequência, seja ela temporizada ou não, ela pode ser temporizada. Antigamente, por exemplo, semáforo, hoje não, hoje eles usam até, inclusive, controladores dedicados, né, que só tem essa função, programáveis ou não, né? Mas eram feitos com contadores, temporizadores, e ia lá alternando, né? Inclusive com horário, de noite, o semáforo ficava amarelo, né? E piscando. 6 horas da manhã, ou 5 horas da manhã, que eu não sei. Você me corrija se eu estiver errado, se alguém tiver algum conhecimento desse sobre isso aí, viu? Eu estou aqui só. Que eu já vi, né? Como eu sou muito curioso, eu já vi. Hoje eu não vejo mais, eu vejo dispositivos eletrônicos. Mas eu já vi os agentes ou os técnicos da SET aqui, que é de Salvador, abrindo esses semáforos, e eu encontrei esses dispositivos, tá bom? Então, esses dispositivos são utilizados também em vários outros sistemas automáticos, e mais a gente vai trabalhar motor, porque na indústria, né, o nosso foco é a indústria, nós estamos perto do polo petroquímico, e também quando você foca na indústria, você abrange bastante, assim, os outros segmentos, né? O residencial, o segmento comercial, e, por fim, o próprio industrial, hospitalar, seja lá o que for. Tá bom? Refrigeração, enfim. Então, esses dispositivos de comando, proteção e sinalização é o que a gente vai estudar hoje, tá? Então, aqui, na verdade, não é uma classificação geral, mas assim, uma classificação básica e um pouco genérica desses dispositivos. Então, esses dispositivos, eles podem ser divididos em dispositivos de seccionamento e dispositivos de proteção. Então, esses dispositivos de seccionamento, a gente está falando de chaves, tá? Dispositivos de seccionamento, normalmente eles são denominados como chaves, tá bom? Esses dispositivos de seccionamento. Então, essas chaves, elas podem ser chaves comutadora e chave seccionadora. Contatores também é uma chave, tá bom? Só que é uma chave de acionamento automático, tá? Que existe um acionador eletromagnético, e esse acionamento proporciona, né, que você automatize esses motores elétricos, que proporcione acionamento remoto, que seria o acionamento à distância, que você possa ligar e desligar equipamentos de diversas naturezas, equipamentos elétricos de diversas naturezas, né? Seja ele rotativo ou estático. Ele sobrecarga, tá? Mas os dispositivos comutadores e seccionadores, apesar de existirem em distribuição de energia elétrica, dispositivos estes automáticos, aqui no livro vocês vão ver muito falar sobre esses dispositivos de acionamento manual, tá? Então considera-se que esses elementos aqui, ó, para o nosso estudo aqui, que é restrito a acionamento de motores, nós temos normalmente comutadores e seccionadores manuais, tá bom? E o único dispositivo automático que proporciona, que pode ser acionado automaticamente, seria os contadores. Lógico que a gente está falando aqui sobre chaves, tá vendo? Só que existe aqui está um pouco invertido. Então, essas chaves comutadoras, eu não sei porque ele secciona aqui, ó, seccionadoras em vazio e sobrecarga. Acho que tem algum erro aqui,
Porque as comutadoras, elas são aplicadas em acionamentos sob cargas, seccionamentos sob cargas. E as seccionadoras são usadas para seccionamentos a vazio. Tá? Eu acho que tem, ou então, tem algum outro. Eu peguei esse diagrama na internet, então tem alguma outra concepção aí que ele precisa, que ele deve mostrar. Mas quando vocês lerem, que faz parte da... Na verdade, assim, eu estou colocando a leitura do livro como atividade, mas a leitura do livro não pode ser considerada atividade, é essencial. Digamos assim, um livro adotado e o capítulo, quando eu peço para ler, é só chamando a atenção de vocês. Olha, o conteúdo é esse daí. Como a gente não tem aquele tempo todo para mostrar tudo, com todos aqueles detalhes, aí eu estou passando com uma atenção para vocês, que vocês leiam os capítulos do livro assim que a gente o conclui. Então, vocês podem perceber aí, por exemplo, que tem partes que a gente não vê. Então, por isso que eu vou, digamos assim, meio que mostrando para vocês. Por exemplo, a gente viu o capítulo 1, viu o capítulo 2, já o capítulo 3 a gente pula, né? E a gente já vai, que é a aula de hoje, do capítulo 4, tá? Que trata de todas esses assuntos de hoje. Então, esses dispositivos, essas chaves seccionadoras são chaves, né? Chaves proporcionam abertura e fechamento de circuito. Existem chaves que são apropriadas para abertura e fechamento de circuito sobre carga, e chaves que são apropriadas apenas para abertura e fechamento de circuitos a vazio, tá? Muitas vezes são mais chamadas de chaves seccionadoras para abertura de circuitos a vazio e chaves comutadoras para chaves de abertura sob carga. Essa chave de seccionamento, né, ou seccionadora, são chaves, como eu já falei, mas vou falar com outras palavras, elas são usadas para isolar eletricamente os dispositivos, tá? E nessa isolação, né, nesse isolamento desses dispositivos, no caso do contator, ele pode abrir e fechar um circuito, acionando e parando uma determinada máquina, mudando a velocidade de uma determinada máquina, mudando a tensão de alimentação nos terminais daquela máquina, tá? E os outros dispositivos que nós iremos estudar são os dispositivos de proteção. Então, aqui ele meio que, digamos assim, aqui são os mínimos, né? São os dispositivos que, assim, que qualquer circuito de acionamento tem que ter, invariavelmente, que são chaves, seja ela computadoras, seccionadoras ou chaves automáticas, e dispositivo de proteção. E esses dispositivos de proteção têm que, no mínimo aqui, ó, proteger esse circuito contra a sobrecarga e contra curto-circuito. Contra a sobrecarga, ele dá dois exemplos aqui, né, que são os relés térmicos e os termistores. E contra curto-circuito, ele dá dois exemplos aqui, que são os relés fusíveis e os relés eletromagnéticos, tá? A gente vai ver outros dispositivos de acionamento. Inclusive, existem os relés que executam outras funções, algumas delas é proteção, que é tema do trabalho de vocês, né? Relé de nível, tinha um relé de proteção, né? Relé de falta de fase, sequência de fase, e aquilo tudo lá que eu mostrei para vocês em uma das nossas aulas, que correspondem ao tema do seminário. Ok? Pergunta? O livro, quando você... Bom, vamos seguir em frente. Professor? Oi? Não é porque cortou aqui, eu pensei que tinha caído o senhor. Não.
Pronto, vamos começar. O primeiro dispositivo que a gente vai ver aqui são as botoeiras, tá? Essas botoeiras são chaves, ok? Então, nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente o que é que vocês precisam enxergar nesses circuitos. Duas coisas, assim, que são, digamos assim, a premissa, né? O pensamento básico. Quando vocês montam um circuito, quando vocês montaram o circuito nas instalações elétricas predial, vocês montaram o circuito e utilizaram dispositivos, não foi? Esses dispositivos, eles eram usados, né, com o intuito de estabelecer e interromper corrente. Não vai ser diferente aqui. Então, esses dispositivos, só que os daqui terão, assim, terão outros muito mais variantes, né? Algumas se assemelham, como é o caso do relé fotoelétrico, que vocês usavam, o relé de presença, que ele vai ter lá um... Agora eu estou na dúvida, acho que ele só tem contato aberto, né? Não tem contato fechado, o relé de presença. Então, eu não sei... Não, só tem contato aberto, né? Mas ao contrário do dispositivo que vocês utilizaram em instalações elétricas predial, aqui a premissa também é associar desses elementos os seus contatos. Então, os dispositivos que nós iremos ver aqui na nossa disciplina, os contatos desses dispositivos de acionamento podem se apresentar em duas formas, que é contato normalmente aberto e contato normalmente fechado. Nós iremos ver com mais detalhe um pouco mais na frente, né? Então, todos os dispositivos que nós iremos estudar aqui vão oferecer para o acionamento do nosso circuito a continuidade ou a interrupção de corrente elétrica, tá? Então, esses dispositivos podem apresentar contatos abertos ou contatos fechados. Então, essa aqui, ó, é uma botoeira com um botão giratório com trava. Então, essa haste do atuador, você muda a posição da haste do atuador. Consequentemente, quando há este movimento de mudança da posição da haste do atuador, o contato que é aberto fecha, o contato que é fechado abre. Então, essa botoeira aqui, nessa representação, nesse símbolo aqui descrito, é uma botoeira que apresenta um botão giratório e que apresenta um contato aberto e um contato fechado. A próxima botoeira é uma botoeira do tipo cogumelo com trava. Normalmente essas botoeiras essas botoeiras de emergência são do tipo cogumelo. Então, repare que o atuador, né, o atuador tem uma forma de cogumelo e também conhecido como chave-soco. Por quê? Como é a chave de emergência, você tem que desligar esse sistema, sei lá, o circuito, da maneira mais rápida possível. Então, você vai lá, corre, chega mesmo, não chega nem não é para apertar o dedo, é para meter a mão mesmo, né? É um soco mesmo. Então, essas chaves são chaves de emergência e os seus contatos também podem se apresentar ou normalmente aberto ou normalmente fechado. A botoeira mais comum da maioria dos acionamentos é a botoeira do tipo pulsador. Existem vários modelos, tá, gente? Eu estou falando aqui dos principais, mas existem vários tipos com variados contatos, com 4 contatos, com 6 contatos. Existem vários tipos, tá? Tamanhos maiores, enfim, aspecto construtivo diferente, mas esses são os principais. Esse botão pulsador, diferente dos anteriores, que quando atuados, os contatos que é aberto fecha, os que é fechado abre, e só vão voltar para a posição inicial se você manualmente for lá e desfizer o movimento, né? No caso da botoeira do tipo cogumelo, se vocês conseguem ver aqui, ó, ela tem assim umas ranhuras que você precisa girar ela, né? E vai ter a indicação lá na frente da botoeira qual o sentido que você deve girar para destravar a botoeira.
Então, quando você muda aqui na haste giratória, o aberto fecha, o fechado abre. Quando você dá o soco na chave de emergência, o que está aberto fecha, o que é fechado abre. Para que ele volte para a posição inicial, que seria este fechado e este aberto, é necessário que você gire o atuador para que ele volte para a posição inicial. No caso do pulsador, não. No caso do pulsador, você pressionou, esses contatos aqui vão mudar de posição, o que é aberto fecha e o que é fechado abre. Quando você tirar o dedinho lá do atuador, os contatos voltam para a posição inicial, que é normalmente aberto ou normalmente fechado. Aqui nós temos dois exemplos aqui, né? Ambos têm a chave tipo soco aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Existe uma seta aqui, ó, que tem aqui uma seta para os dois lados, né? Para você travar e destravar a chave botoeira, tá? Então, essas caixas, né, de botoeira tá seguindo o padrão da norma, que é ligar em cima, desligar embaixo e qualquer outra função logo abaixo de desligar. Temos aqui a chave de emergência tipo soco, aqui a chave de emergência tipo soco em cima, ligar sempre à esquerda, desligar sempre à direita, ligar sempre em cima, desligar sempre embaixo, tá? E essa parte aqui, ó, é a parte traseira dessa botoeira, tá? Essa aqui é a vista lateral. Repare o seguinte, existe aqui, ó, algumas descrições, assim como na placa de característica do motor, que ela expressa algumas especificações do motor elétrico. Existem especificações das botoeiras e elas estão impressas no módulo, que eu vou mostrar aqui, ó. Ah, meu Deus, não é esse, ó, a apresentação. Eu estava sentindo falta. Tá sentindo falta de algumas coisas aqui. Ah, que droga. Pior que eu apaguei. Pô, gente, tinha uma outra apresentação aqui que estava mais completinha. Que eu fiz. Tá na lixeira não, professor? Não, porque eu substituí. Ela tinha um módulozinho, esse módulo aqui, ó. Eu sempre reviso minhas apresentações. Só que como eu fiz essas. Eu não desenhei aqui, a outra estava toda borrada quando eu estava dando aula pro integrado. Aí quando eu olhei rapidamente aqui, quando eu abri para vocês, é a mesma. Só que agora eu estou sentindo falta de algumas coisas aqui. Quando eu estou olhando agora, realmente tem um módulo aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro na internet fácil. Vou botar aqui. Olha ele aqui, ó. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. Esse é o módulo, tá vendo? Aqui tem as informações que eu falei para vocês, ó. Por exemplo, essa botoeira aqui, esse módulo dessa botoeira, ela suporta no máximo, ó, 10 amperes, ó. E a tensão máxima é de 400 volts. Ok? Tem outras indicações, mas eu só vou falar sobre essas outras indicações um pouco mais lá na frente. Aqui é uma ilustração que tem uma aí, mas não era essa que eu queria, não. Tem uma bem mais... É uma representação mesmo. Vou até usar essa aqui também, para melhorar aqui a vista. O que seriam essas...
Botoeira. Mas deixa eu ver a outra, que a outra era tão massa, não. Estava bem visível como funcionam esses módulos. Era um desenho. Eu acho que era um GIF, deixa eu ver. Não tem nenhum GIF. Não vou achar nunca mais. Deixa eu ver a do interruptor. Poxa. Que droga. Mas vamos lá. Então aqui, espero que esteja claro como é essa botoeira, qualquer uma delas, né? Seja essa daqui, ou essa daqui, desmontada, o que você vai ver por trás é isso aqui, ó. Que são esses módulos, ó. Tá vendo? Isso aqui são os módulos de contato. Você pode inserir em alguns tipos de botoeira até 4 contatos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqueles módulos em número de 4 são esses aqui, ó. Que, na verdade, neste caso específico, só tem 2. 1, 2. E esses contatos, conforme apresentados aqui, eles podem ser apresentados de duas maneiras. Normalmente aberto e normalmente fechado. Então, os contatos normalmente fechados, abertos, ó, vamos pela sequência, o final da sua indicação do contato é 3, 4. 3, ó, 4. Então, este contato aqui, ó, dessa botoeira, é um NO, que é o Normal Open, do inglês. Em português, seria o NA, e normalmente aberto. Já o segundo contato desta botoeira, desta, que são iguais, né? É um contato normalmente o quê? Fechado. Como é indicado um contato normalmente fechado? 1, 2. Os contatos normalmente fechados de botoeiras auxiliares é 1, 2. Aqui, ó, 1, 2. Os contatos normalmente fechados são representados por 1, 2 ou NC, que seria Normal Closer, ou NF, que seria normalmente fechado. Ok? Então, os contatos não só de botoeiras, desse dispositivo de comando, mas dos relés, que vocês vão apresentar, dos contatores, e dos relés, porque os relés são relés de sobrecarga, né? Enfim. Então, esses contatos vão se apresentar em dois modos, normalmente aberto e normalmente fechado. Repare que aqui tem um parafuso, que esses módulos, eles são retirados, ó. Você pode fazer a configuração que você quiser. Nesse caso aqui, que tem 4 ou 5 módulos, tem 5 módulos aqui, eu acho. 5 módulos. Você pode colocar aqui, ó, todos eles normalmente abertos, todos eles normalmente fechados. Outra forma de distinguir se ele é aberto ou fechado, o verde é normalmente aberto e o vermelho é normalmente fechado. Aqui deve estar lá dentro ou na lateral que dá para ver, tá? Então, esta é a botoeira, digamos assim, explodida, né? Que seria toda desmontada e apresentada as suas partes. Aqui é o atuador e aqui são seus módulos de contato. Na verdade, até 4 módulos. Tem botoeiras com 6 módulos de contato também. Eu nunca vi, mas eu vi na ilustração. Pessoalmente, nunca vi. Deixa eu ver.
Pronto. Mais alguma pergunta? Pode seguir? Então, aqui é um desenho ilustrativo sobre esses módulos de contato. Na verdade, aqui não é nem um módulo, aí é o acionamento mesmo. Então, como eu disse a vocês, se essa motora tiver dois contatos, eles podem ser 2NA, 2NF, né? Aqui, para ilustrar como funciona, foi adicionado um contato NF, normalmente fechado, um contato NA, normalmente aberto, tá? Então, aqui temos uma molinha, né, para retorno na posição inicial desses contatos, que seria uma botoeira do tipo pulsante, de pulso, né? Que quando você aperta, esses contatos mudam de posição, quando você tira o dedo, ele volta para a posição inicial. E a posição inicial dessas botoeiras está representada aqui nesse desenho, que é um contato normalmente fechado, contato normalmente aberto. Quando você pressiona aqui o acionador mecânico, né, você pressiona esse atuador, esses contatos aqui, ó, vão abrir. O outro era tão legal e eu acabei deletando. Esses contatos aqui, ó, abrem porque aqui, ó, a botoeira é esse aqui, ó. 1, 2, tá vendo? Aqui é conexão de fio. Você vem aqui, é igual a interruptor que vocês usavam lá em instalações elétricas predial. Coloca aqui uma extremidade um condutor, na outra extremidade outro condutor, pronto, é uma chave, né? Aqui vai estabelecer e interromper corrente. Aqui é a mesma coisa. Aqui é o 3, 1 e o 2, né? Aqui é o 3, o 4, NA, NF, né? Quando você pressiona o atuador, este contato aqui, ó, vai abrir, o normalmente fechado abre, e o normalmente aberto fecha, atuado pelo acionador mecânico. Então, essa linha tracejada aqui que vocês estão vendo, ó, pontilhada, significa que esses dois contatos NA e NF, eles vão mudar de posição simultaneamente por um único atuador mecânico, ok? Simultaneamente por um único atuador mecânico. Então, aqui, ó, representada a linha pontilhada, dois contatos normalmente abertos, né? Que quando você pressiona, aqui, na verdade, esse desenho está meio esquisito, porque ele está dizendo aqui que está acionado, mas o de cima abre, mas ele não fecha o de baixo. Aí fica meio que... Vou até apagar esse negócio aqui. Isso é esquisito. Então, ele deveria aqui estar fechado, porque aqui ele é normalmente aberto, né? Quando pressiona. E ele abre aqui o normalmente fechado, tá bom? Então, toda vez que você pressionar o atuador da botoeira, o contato que é normalmente aberto fecha, o que é normalmente fechado abre. Conforme anteriormente descrito, né? Conforme anteriormente descrito em relação ao código de cores, né? A posição da botoeira liga, da botoeira desliga e da botoeira de outras funções, aqui nós temos nessa tabela aqui, ó, um código de cores dessas botoeiras. Então, o vermelho é uma botoeira para parar, desligar o circuito, né? Ou, não, circuito do acionamento, né? Ou botoeira de emergência, que é o caso da cogumelo. Então, essas botoeiras vermelhas são para parada de um ou mais motores, parada de uma unidade de uma máquina. Unidade de uma máquina é o seguinte, você tem um compressor lá gigantão, de 1000 cavalos, sei lá. Então, esse compressor gigante, ele tem vários sistemas auxiliares sistemas auxiliares que garantem o seu funcionamento. Você tem um sistema de refrigeração, você tem um sistema de lubrificação, aí você tem um sistema de refrigeração só do compressor, outro do motor, enfim. Ele vai ter sistemas auxiliares para garantir o funcionamento da máquina. Então, por isso que é dado aqui, ó, como parada de unidades de uma máquina. Parada de ciclo de operação, parada em caso de emergência, desliga em caso de sobreaquecimento perigoso. Então, vermelho é parar, desligar.
Já o verde e o preto é ligar, ou partir, ou pulsar. Pulsar é só você dar um toque lá, né? Tocou, funcionou, parou, tocou, funcionou, parou. Normalmente, com boteira de pulso, né? Então, partida de um ou mais motores, partida de unidade de uma máquina, operação por pulso, energizar circuito de comando. O amarelo é intervenção, retrocesso, interromper condições anormais. O azul ou branco é qualquer função que não seja as anteriores, como, por exemplo, o reset de relés térmico. Tem gavetas, que a gente chama de gaveta do motor, que parece uma gaveta mesmo. Então, o front da gaveta seria os comandos do motor, sinalização, botoeira de liga, desliga, até disjuntor, algumas têm até disjuntor nesse painel frontal dessa gaveta. E, em caso de desarme por relé térmico, ele tem já um botãozinho lá para você não ter que abrir a gaveta para ter acesso aos dispositivos que nela contém. Aí você já tem uma botoeira específica para o reset dos relés térmicos, tá? Comando de funções auxiliares que garante que não tenham relação direta com o ciclo de operação da máquina, como, por exemplo, teste de iluminação. Você vai ter lá um quadro, você conta as lâmpadas, né? Cada uma indicando um acionamento ou uma parada de um determinado sistema auxiliar de uma máquina, ou unidade de uma máquina. Então, se aquela luz queimar, você nunca vai saber o que aconteceu, né? Então, tem botões para teste de lâmpada. Ok? Outro elemento também bem comum e muito utilizado são os fins de curso. Então, o fim de curso é nada mais nada menos que uma chave também, que terá contatos, ok? Esses contatos também se apresentarão em duas formas. Normalmente aberto, seria o NA ou NO, né? E normalmente fechado, que pode ser o NF ou NC, né? Aqui também é a mesma coisa, só que em posições diferentes. Normalmente fechado, normalmente aberto. Então, aqui é ilustrado, aqui tem vários tipos, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui é um desenhozinho, mas vamos ver aqui alguns exemplos da vida real aqui. Então, vários modelos, tipos de aplicação, chave, fim de curso. Tá vendo aqui? Uma galerinha aí, ó, de aspectos construtivos variados. Depende muito da aplicação. Deixa eu ver se eu consigo uma ampliação aqui. Aqui. Então, aqui, ó, são chaves fim de curso. Aqui é uma botoeira pedal, né? Temos aqui, ó, chave fim de curso com roldana. Elas podem girar, elas podem atuar tanto para uma direção quanto para outra. Algumas têm essa possibilidade, outras não. Aqui é tem uma roldana, mas deve ter uma acessibilidade maior, um deslocamento menor, né, no caso do atuador. Essa aqui é uma outra botoeira mais bem protegida, com IP, provavelmente no ambiente insalubre, né, ou de um índice de explosividade pode ser elevado também. Então, aqui, ó, tem vários modelos de fim de curso. Consequentemente, cada aspecto construtivo desse está apropriado para um acionamento específico, né? Então, por exemplo, você tem lá uma esteira e no fim da esteira, quando chega uma caixa, uma peça, se essa esteira continuar funcionando, essa caixa vai cair no chão. Então, você vai lá, coloca um fim de curso desse,
Quando a caixa bater no atuador, né? Nesse atuador, nesse atuador, ele vai desligar o circuito, ou ligar uma outra esteira, ou ligar um motor, ou ligar uma sinalização, ou ligar um aviso sonoro, enfim. Ou ativar uma contagem de um contador, tá? Enfim, esse sinal do fim de curso pode servir para bastante coisa aí. Depende do processo, depende do sistema automático. Então, esses fins de curso podem ter contatos abertos e contatos fechados, tá? Conforme nós temos aqui nessa ilustração, né? Contatos normalmente abertos e contatos normalmente fechados. Pode ter 2, 4, 6 contatos, tá? Então, como é que ele funciona? Da mesma forma que o botoeira. Então, um contato normalmente aberto, o circuito está aberto. Então, a lâmpada não acende, né? Quando a lâmpada não acende, quando esse contato fecha, seja uma caixa, seja uma saliência de alguma peça de um elevador, então, como garantir que no final, né, num elevador, quando ele chegar no andar, ele realmente venha a parar? Você pode utilizar um fio de curso e posicioná-lo de tal forma que quando a cabine do elevador chegar em uma determinada posição, ela venha e atue no atuador do fim de curso, fazendo com que aquele contato normalmente aberto, por exemplo, contato normalmente fechado, por exemplo, abra, né? Então, quando o contato é normalmente aberto e ele é atuado por alguma força externa, mecânica, esse contato fecha, dando continuidade e, consequentemente, acionando o equipamento, a carga, seja lá o que for. Boa noite, Paulo. Sei que fosse pergunta. Professor? Oi. Foi eu levantei a mãozinha. Ah, foi. Diga aí. Um exemplo desses fim de curso também, só que de modo infravermelho, é o do mercado, né? Daquela esteira do mercado. Ele geralmente é normalmente fechado, e aí quando atinge o fim de curso... Mas ali não é fim de curso, entendeu? Ali é um sensor, aí tem que ver se é infravermelho, se é... Entendeu? É infravermelhozinho. Barreira, né? Uhum. Aí ele para, né? Mas é normalmente ali fechado, né? Que ele fica ligado o tempo todo, enquanto nada passar na frente, né? Ou não? Aí depende. Depende do sistema que está comandando aquilo. Entendeu? Mas, para fazer uma relação direta, sim, seria normalmente fechado, né? Mas depende muito de como está ali como é que funciona aquele sistema. Qual é o tipo de material usado, né? Não, qual é o tipo de controle usado? Controle, né? Se é entendi. Então, depende. Mas, assim, a rigor não. Mas, na essência, seria algo muito parecido com isso mesmo. Então, o contato seria fechado, aí manteria sempre, né, a esteira funcionando. Quando chegar um produto, ele vai lá, E para. barreira de luz, né? Aí ele vai lá, bloqueia, o produto vai bloquear aquela luz e, consequentemente, parar o motorzinho lá que está acionando aquela esteira. Tá? Bacana. Só que ali não é um fim de curso. Ali é um sensor. E o fim de curso, ele é mecânico. E o sensor, não. O sensor naquele caso ali, é uma barreira de luz. É um sensor de barreira, né? Isso. Então, fim de curso não, é mecânica. Ele é totalmente mecânico. Do mesmo jeito que botoeira. Na Caraíba, eu trabalhei na Caraíba, tinha desses dois. Tinha esses fim de curso aí para as mesas rolantes lá. Sim. Quando ela dava o giro. E tinha o brilho de barreira infravermelho para parar os catodos, o material que vinha na mesa de rolos. O que acontece? O fim de curso, por exemplo, você vai encontrar onde? Você vai encontrar lá em portão automático, né? Portão automático, você vai encontrar o fim de curso também. Quando ele chega no final do curso ali do portão, vai ter uma hastezinha lá
na cremalheira lá, acho que é cremalheira que chama, do portão, do acionamento junto com o motor, aí ele vai lá, muda a posição do atuador do fim de curso e o contato abre, parando o motor, né? E o outro fecha para liberar um comando para girar o motor no sentido contrário, né? Caso você venha lá a apertar para o portão fechar, compreende? Então, mas o de luz é uma coisa e o Mecânica é outra. Não, é totalmente mecânico, tá bom? Não se considera como fim de curso, e sim como um sensor de barreira de luz mesmo. Ah, beleza. Joia, tem várias aplicações para isso daí, tá? E um elemento, um dos vídeos compartilhados lá é sobre contator. Como a gente tem pouco tempo, eu vou falar aqui o essencial sobre contator, e o que vocês vão ver lá são os detalhezinhos, né? E com mais, digamos assim, já com outra visão, sem se preocupar muito com o que é aquilo ali e tal. No final das contas, se completa, tá? Então, o que é um contator que a gente viu lá no início das nossas discussões? O contator é uma chave, né? É uma chave de acionamento remoto, tá? Essa chave não tem atuação mecânica. Essa chave tem atuação elétrica. Diferente dos dispositivos anteriormente vistos, o acionamento dessa chave, que é o contator, que vocês vão ver também na literatura, em algumas apostilas, contactor, né? É a mesma coisa. O acionamento é eletromagnético. Então, a gente não vê isso no curso, mas, por exemplo, uma chave, você tem motores aí, cuja corrente nominal chega a 1.000 amperes, 500 amperes, 600 amperes, né? Imagine aí você com a chave manual ter que abrir ou fechar esses circuitos. As atrações eletromagnéticas entre os contatos é altíssima, tá? Além disso, ser considerado arriscado. Porque se, por exemplo, houver um curto-circuito no sistema, quando o operador vai lá e fecha manualmente esses circuitos, aquele equipamento vai explodir literalmente na frente ali do operador, né, de quem está acionando a máquina. Então, os contatores são elementos dos circuitos que proporcionam abrir e fechar correntes elevadas com uma corrente bem pequenininha. Então, esses atuadores que correspondem a um núcleo e uma bobina, ó, isso aqui é uma bobina enrolada, vocês vão ver lá com detalhes no vídeo, que ele apresenta muito bem. Então, é uma bobina enrolada em um núcleo ferromagnético, assim como transformadores e motores, só que esta bobina apresenta um núcleo fixo na carcaça, essa linha tracejada aqui é uma carcaça, e um núcleo móvel. Esse núcleo móvel tem o retorno da sua posição inicial por mola, isso aqui é uma mola, e quando esses terminais da bobina são alimentados pelas fases L1 e L2, ele cria um campo magnético que atrai o núcleo móvel. Quando ele atrai este núcleo móvel, o que acontece? Que tipo de contato é esse aqui? Normalmente aberto, contato normalmente aberto, contato normalmente fechado. Quando o núcleo fixo atrai o núcleo móvel, ele movimenta esses contatos aqui, ó. O contato vai e fecha. Aqui é o mesmo conjunto, tá? O contato vem e fecha. Então, o contato que é aberto fecha, ó. E o contato que é fechado, ó, ele abre. Quando existe a atração do núcleo fixo
Aqui tá horrível para escrever com esse negócio que eu tô aqui na mão. Fixo, núcleo fixo, e aqui é meu núcleo móvel. Ok? Então, esse núcleo, quando a bobina é energizada, cria um campo magnético que atrai o núcleo móvel. E isso proporciona que você automatize sistemas, né, de acionamento de máquinas elétricas estáticas ou rotativas, iluminação, o que vocês quiserem, né? Vocês podem acionar com contatores. Então, permitem controle de elevadas correntes, como a gente falou. Então, pode ser que os efeitos elétricos ali seja difícil você abrir ou fechar circuitos. Então, com a corrente na ordem de miliampere, você consegue acionar esses contatos, né, com a força necessária e com a velocidade ou rapidez necessária, tá? Para que o arco voltaico não mantenha pelo ar a condução elétrica, então tem que abrir muito rápido. E que é o caso aqui, ó, que ele deve ser capaz de operar, interromper e estabelecer essas correntes de acionamento do circuito. Professor? Pode falar. Estava vendo um teste aí de um vídeo sobre energia solar e energia residencial, né? Sim. Aí o rapaz usou um contator desse, normalmente aberto e normalmente fechado. E aí ele estava fazendo o teste quando ele acionava o contator, que aí mudava da energia da coelba para a energia solar e nem a TV desligava. Pela velocidade, muito bem, rápido, né? Muito bem observado e associado. Uhum. Então, a rapidez, né, que a gente se refere é essa, tá, gente? Então, imagine aí o quão rápido, na mesma velocidade, na verdade, né? 60 Hz, não é verdade? E os equipamentos são acionados a 60 Hz também. Então, esses dispositivos são tão rápidos que, às vezes, a oscilação é imperceptível por você, pelo ser humano. Entendeu? Por que tem que ser rápido? Porque a condução, lógico que o melhor isolante elétrico é o ar, tá? Mas o ar ionizado, ele é condutor. Então, numa corrente elevada de curto-circuito, por exemplo, pode ser que o ar ionizado mantenha aquele curto-circuito. Por isso que esses dispositivos precisam ser bem rápidos para que não ionize aquele ar e a condução continue mesmo depois que essas chaves sejam abertas. Tá bom? Então, o que vocês podem perceber aqui, ó, deixa eu fazer algumas alterações aqui, é que esses circuitos, na verdade, esses contatores, repare que aqui é um contator desenergizado e aqui é um contator energizado, tá? Depois que eu acionei lá a bobina do contator. Então, esses contatores, eles são, digamos assim, eu posso dividir os contatores em duas partes aqui, ó. Esses contatores, eu tenho um circuito que é o circuito de acionamento dos contatos, que movimentam esses contatos, e os contatos propriamente ditos. Então, são interruptores. Mesma coisa lá de interruptor de instalações elétricas predial, né? É um contato seco. É um contato que não tem energia elétrica. Então, é só mesmo uma chave. Então, no nosso diagrama, essa bobina aqui, ó, a nossa bobina, vai ser representada desta forma. Ou o A1 da bobina aqui, ó, que é uma das extremidades da bobina, ou o A2 aqui, ó, da bobina. O início da bobina, o A1, o A2, que é o final da bobina, o início da bobina, o final da bobina. Ou a representação em nossos diagramas da bobina do contator. Tá? E repare a linha tracejada aqui, ó, pontilhada. Não é tracejada, não é pontilhada, é tracejada, né? Significa que esses contatos aqui, ó, este, são acionados por esta bobina, deste contator. Então, temos aqui, ó, contatos
normalmente abertos, contatos normalmente abertos, contatos normalmente abertos e um contato normalmente fechado, tá? Então, professor, significa que esse contator apresenta 4 contatos. Perfeito. Depois a gente vai ver com detalhes o que são esses contatos e como identificá-los, tá bom? Então, onde é que esses elementos contator entram no meu circuito? No meu circuito de carga, no meu circuito de força, no meu circuito de alimentação do meu equipamento. Ele não é uma chave para acionamento de carga em funcionamento, em plena carga. Então, ele precisa garantir que a minha máquina vai parar no momento certo e vai funcionar no momento certo. Então, eu não vou ter uma botoeira, eu não vou ter um acionamento mecânico, eu vou ter um acionamento automático para acionar, né? Vou ter um circuito para acionar essa bobina, para que esses contatos se movimentem. Olha esse nosso contato aqui, ó, de alimentação da carga. Esses são os contatos de alimentação da carga. E aqui é a representação da bobina do meu contator. Então, repare que ainda assim está separado. Ó. Não existe ligação da bobina com esses contatos. Então, eu tenho aqui minha fonte de alimentação, minha fase R, S e T. Ele passa pelo dispositivo de proteção, que é o fusível, vai para os meus contatos do contator. Segue em frente e passa por esse outro dispositivo de proteção e vem aqui e alimenta o meu motor. O meu contator é nada mais, nada menos do que uma chave que alimenta ou bloqueia a passagem da corrente elétrica para acionar a minha carga. Então, eu preciso de um circuito, montar um circuito que vai decidir quando essa chave abre, quando essa chave fecha. O circuito que eu monto para decidir quando ou em qual momento minha chave deve abrir ou fechar é o meu circuito de comando. Então, esse meu circuito de comando, ao contrário do circuito de força, que é para alimentar a carga, esse meu circuito de comando tem o objetivo acionar quem? O meu contator. Ok? Para acionar esse contator, eu vou utilizar dispositivos de segurança, de acionamento, de comando, segurança e proteção, que estão aqui, ó. Tenho aqui meu relé térmico, dispositivo de proteção, tenho aqui a minha botoeira de desliga, tenho minha botoeira de liga, tenho um circuito auxiliar aqui para uma determinada função que a gente vai ver lá na frente, e aqui a representação da minha bobina do contator. Então, Professor, Oi. no circuito aí o circuito 5, né? Já Sim. tem um relé térmico protegendo o motor. Por que usar fusível antes? Olha, depende muito, porque assim, o relé térmico, ele é para proteger o motor, ok? Relé térmico protege o motor. E o fusível, ele protege os cabos e dispositivos do circuito, compreende? O relé térmico não vai proteger os cabos e dispositivos do circuito de força, tá bom? Essa é uma das explicações dessa necessidade. Se tivesse um disjuntor aí onde tem RST, ainda seria necessário ter esses fusíveis? Depende da máquina, né? Depende do nível de confiabilidade que você quer para esse sistema de proteção. Porque mesmo que o disjuntor ele possa, né, abrir o circuito em caso de curto-circuito, o fusível é muito mais rápido. Compreende? Aí depende de impedância, depende de alguns parâmetros que você vai ter que analisar e calcular para saber se é necessário ou não. Mas, normalmente, o que acontece? Não é só isso. Tem uma outra coisa importante também, que é o seccionamento desses circuitos. Apesar do fusível proporcionar também o seccionamento, o disjuntor é muito mais
fácil, digamos assim, né? O disjuntor é um dispositivo de seccionamento que pode proteger o circuito também, tá bom? Então, depende muito de como você está montando, depende do seu motor, depende do nível de confiabilidade que você precisa para acionamento daquela máquina, tá bom? Mas, normalmente, você vai encontrar realmente disjuntores, fusível e relé térmico. Ok? Professor, Oi. coloquei no chat aí um link de um vídeo mostrando como é que funciona o contator por dentro. Aí, se eu quiser Beleza. mostrar, ou então o pessoal vê depois. Tá no chat. Não sei se é o mesmo que eu compartilhei lá no AVA, tá? Ah, Tenho compartilhado beleza. já no AVA. Mas é bom que a galera anote aí, que depois pode também, se for outro, né? Pode dar uma olhada também, tá? Complementa. Normalmente eles se complementam. Então, gente, esses circuitos terão essas funcionalidades, essas aplicações, né? E a gente vai ver com detalhe isso um pouco mais lá na frente, tá bom? Aqui é só para vocês perceberem assim como e onde é utilizado o contator. No vídeo também ele vai mostrar com detalhe, mas, por exemplo, existem dois tipos de contatores. Existem os contatores... Deixa eu ver se tem um aqui de texto. Eu queria de texto. Já tem uma caixinha de texto. Existem dois tipos de contatores. Contatores de força, também chamado de contator de carga ou contator principal, que corresponde a este contator, né? E os contatores de auxiliar ou de comando, ou auxiliar ou de comando, que são esses, que é um exemplo desses contatores é esse de cá. Então, professor, qual é a diferença? Os contatores de força, lembra que nós iremos montar dois circuitos. Um circuito é o circuito de força ou carga, né? Um circuito é o de força ou carga, e o outro circuito é o circuito de comando, ou circuito auxiliar, tá? Então, esses circuitos de força precisam ser montados com contatores de força. Qual é a diferença entre o contator de força e o contator auxiliar? Capacidade de condução destes contatos. Como? De força ou carga, né? Então, eu disse o que para vocês? Que os circuitos auxiliares, a corrente elétrica que circula nesses circuitos estão na ordem de miliamperes, né? Na ordem de miliamperes. E as correntes de carga podem chegar aí a, lá, 1.000 amperes, somente na partida, né? É inevitável que essas correntes sejam bastante elevadas. Então, esses contatos dos contatores de força, ou contator de potência, eles precisam ter uma capacidade de condução maior do que os contatores auxiliar. Então, não se deve utilizar contator auxiliar no lugar de contator de força. E vice-versa, porque, primeiro, com a quantidade de contatos, né, é um desperdício, os contatores são mais caros. Tá? Pronto. Então, o que acontece? Como identificar a diferença, qual dos contatores é força, qual dos contatores é carga? Eu vou aqui. Aí o outro está mais completo, outra apresentação, e eu apaguei. Que droga. Tinha a foto dos contatores aqui. Poxa. Enfim. Se vocês quiserem reassistir alguma aula, assista do integrado, ficou melhor. Na minha opinião, ficou melhor. Então é o seguinte. Aí vocês vão lá no playlist do integrado. E esta aula no integrado está bem completa, porque o slide é outro. O slide é mais completo, que eu atualizei semana passada. Então, aqui, ó, como identificar essa numeração? E essa numeração, eu vou aqui para a internet. Essa numeração vai estar na placa frontal do contator.
Espero que vocês estejam vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Número 1. 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. 13, ó. Não é 13, é 1, 3, 1, 4. Mas quando a gente fala 13, 14, né? Mas como a gente está aprendendo ainda, eu falo 1, 3, 1, 4. Ó. 1, 3, 1, 4. Então, esse aqui é um contator de força, um contator de carga, um contator de potência. Este outro contator aqui, inclusive da mesma marca, ó, é um contator auxiliar. Você vai ver aqui 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 1, 6, 1. Não necessariamente nessa ordem. Ele vai ter a configuração várias. Nesse caso aqui, ó, todos eles é normalmente o quê? Aberto. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3. Todos esses contatos são normalmente abertos. Reparem aqui, ó, os terminais de alimentação da bobina do contator. Então, esse aqui é um contator auxiliar. Todos eles são contatos normalmente abertos. Esse aqui temos 1, 2, 3, 4 contatos normalmente abertos. Ó a terminação aqui, ó. Terminação, assim como em botoeiras, terminados em 3 e 4 são contatos abertos. Terminados em 3 e 4, contatos abertos. Terminados em 1, 2, contatos fechados. Então, terminados, contatos auxiliares, tá? De força, a numeração é assim, é sempre aberto, tá? O contato de força é sempre aberto. Numeração é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contato auxiliar, o final 3, 4 é aberto, o final 1, 2 é fechado. Então, aqui, ó, esse outro número indica a sequência de contato. Essa é a primeira sequência de contato, ou seja, essa aqui é a segunda sequência de contato. Então, você sabe que esse contator tem 2 contatos auxiliares. Este contator aqui, ó, tem 6 contatos auxiliares, ó. Então, este primeiro número indica a sequência do contato. Sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Pergunta? O vídeo vai mostrar com mais detalhes e vai aprofundar um pouco mais sobre algumas outras indicações. Outra indicação importante, quando a gente olha no frontal do contator, principalmente considerando um contator de força, é que, além da indicação 1, 3, 5, 2, 4, 6, nós temos aqui L1, T1, L2, T2, L3, T3. Tá? Também faz referência a contatos principal ou contato de força. Então, disjuntores, aqui na nossa primeira imagem, né? Nós temos um disjuntor motor. Esse aqui é um disjuntor motor. Lá tem um vídeo também compartilhado que explica direitinho como funciona, né, esse disjuntor motor. E, basicamente, eles têm a mesma função de um disjuntor convencional. Um mini disjuntor, um mini disjuntor. Se ele tem proteção térmica e proteção térmica e proteção contra curto-circuito, ele tem, eu falo do disjuntor, né? Ele tem as mesmas características de funcionamento de um disjuntor motor. Qual a diferença do disjuntor comum para o disjuntor motor? O disjuntor comum, você não pode usar, não deve usar ele para acionamento de máquinas, né?
ele como exclusivamente acionamento de máquinas. Já o disjuntor motor, sim, ele tem um atuador, o acionador aqui, ó, na sua estrutura, e aqui ele possibilita que você ligue e desligue a máquina utilizando esse dispositivo de comando, como neste aqui também, ó, desliga e liga. A diferença é que ele tem um controle aqui, ó, um ajuste de disparo, que deve estar aqui dentro, deve ser uma capa, deve ser alguma coisa que você abre e faz também o ajuste de disparo desse disjuntor motor. Então, existe uma faixa aqui, ó, de valores que você regula esse disjuntor motor, mas eles têm o mesmo princípio de funcionamento, que é proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga. Então, são dispositivos, ao mesmo tempo, de manobra, lembrando, né, que é importante, ou seja, ele liga, desliga, muda sentido de giro, seja lá o que for. Na verdade, manobra, aqui está diretamente ligado a ligar e desligar, né? E proteção. Também um dispositivo de seccionamento do circuito. Como se trata de um disjuntor, e o disjuntor também é um dispositivo de seccionamento, ele favorece, né, essa possibilidade de você abrir o circuito para realizar uma intervenção mecânica ou de manutenção. Ao contrário do fusível, a sua atuação é tripolar ou multipolar, 2, 3 polos, ou um polo só. Um polo só, na verdade, teria associado ao fusível diretamente, né? Então, a sua atuação é multipolar, ou seja, vai abrir todos os contatos, né? Não só aquela fase que teve o distúrbio. Ele apresenta ajuste dos disparadores, que foi o que eu mostrei aqui. Quando ele atua, você pode rearmar e armar ele repetidas vezes. Lá, lógico que existe um limite para esse tipo de operação, mas isso está mais ligado para dispositivos, digamos assim, de potências elevadas. Tá? Isso aí é monitorado com muito cuidado. Mas é um caso para se pensar e ter atenção. Se for um disjuntor muito velho, ele estiver desarmando constantemente, ele pode estar com muitos defeitos aí, principalmente se ele atuou muito em caso de curto-circuito, tá? Ele pode estar com os seus contatos degradados. Então é importante observar, mesmo que ele é um equipamento para repetidas operações, se foi submetido a muito curto-circuito, ele com certeza vai estar com algum defeito e é importante se observar também. Ele pode permitir proteção de sobrecorrentes pequenas e moderadas, permite proteção também contra curto-circuito. Então, por isso que é chamado de disjuntor motor, você pode utilizar só ele para acionamento, lógico que esse acionamento vai ser um acionamento manual, tá? Ele não vai proporcionar a automação desse sistema ou desse circuito. Então, só estruturando aí o que foi dito, e vocês vão ver isso com mais detalhes lá no vídeo que foi compartilhado. Então, a proteção contra a sobrecarga é feita através de um elemento bimetálico. O cara vai explicar bem direitinho lá no vídeo como o que é e como funciona o bimetálico. Quando se aumenta a corrente, a junta bimetálica se deforma, ele vai mostrar isso direitinho, abrindo os contatos de passagem da corrente elétrica. Esse elemento pode ser adquirido de forma separada, como no caso de relé térmico. Esse elemento que fala é o bimetálico, a proteção contra a sobrecarga. Então, ele pode ser adquirido de forma separada, que seria a proteção pelo relé térmico, caso esse disjuntor não tenha proteção térmica, e vem acoplado nos disjuntores, permitindo economia de espaço. Mas, normalmente, vocês vão ver que os sistemas vão ter não só o disjuntor como dispositivo de seccionamento, tudo é barato hoje, então se usa, e é uma proteção a mais para o circuito, né? É seguro o disjuntor, mas tem um nível de segurança um pouco maior do que alguns dispositivos de seccionamento manual, né?
você vai estabelecer a corrente de um dispositivo manual desse, se o curto-circuito acontecer ali naquela chave que você está fechando, você pode se acidentar, ou seja, termina que o disjuntor é mais seguro e é muito utilizado. No vídeo ele mostra desmontado isso daí, tá? Mostra com detalhes essas afirmações, que a proteção contra curto-circuito é feita através de elemento magnético, que é esse aqui, ó. Este elemento magnético, que é uma bobina. Este elemento magnético, que é uma bobina, quando a corrente passa por ele, ele atrai esse pino aqui, ó. Esse pino está aqui, ó. Esse pino se movimenta e faz toda a intervenção mecânica aí, de modo a abrir estes contatos. E a variação, foi o que eu acabei de falar, né? Que a variação brusca da corrente, né, passando por essa bobina, cria um campo magnético que puxa o contato para baixo, abrindo o contato móvel. Ele vai mostrar direitinho para que serve essa câmera de extinção de arco voltaico, tá? Ele vai mostrar lá com muito bacana, muito mais claro do que eu passar muito tempo aqui mostrando para vocês. E vamos ver aqui os fusíveis. Então, os fusíveis eles podem proteger circuitos não só contra curto-circuito, tá, gente? Contra a sobrecarga também. Existem alguns tipos de fusíveis, tá? E cada um vai ser utilizado para o fim que se propõe. Proteção de circuitos eletrônicos, proteção contra a sobrecarga, proteção contra curto-circuito. Mas, assim, a maior eficiência para fusíveis é proteção contra curto-circuito, pelo próprio princípio de funcionamento destes elementos, tá? Ele funciona para sobrecarga? Sim, mas às vezes ele por conta da sequência de partidas de motores, pode vir que com o tempo ele venha a abrir e não necessariamente existir aquela sobrecarga, tá? Então exige um cuidado maior na utilização de fusíveis para sobrecargas para determinados circuitos, né? Então, a gente não vai tratar desses detalhes, que a gente não tem tempo para fazer isso aqui. Então, mas, assim, na essência, assim, na maioria das aplicações, os fusíveis são dispositivos de proteção contra curto-circuito. Então, ele atua de maneira unipolar, ou seja, se tiver um curto-circuito, se for entre fases, pode ser que só queime uma das fases, né, o fusível de uma das fases. Pode ser que queime das duas, depende muito de quando, né, aconteceu esse curto-circuito, quando no sentido do movimento da onda senoidal, quando foi que aconteceu aquele curto-circuito. Dependendo aqui, ó, no nosso caso da pergunta aqui, foi uma afirmação que eu fiz, protegem linhas de alimentação e dispositivos. No caso do circuito de comando, normalmente você usa fusível com esse propósito, proteger os dispositivos e não a carga, né? Quando você coloca na carga, também proteger os dispositivos e não a carga. Queimou, já era, tem que trocar, ou o elo fusível, ou o corpo todo do fusível. Então, a operação é baseada na fusão de um metal, né, que é chamado de elo fusível, que abre, que rompe e bloqueia, né, a passagem da corrente entre extremidades. E esse elo de fusível, esse elo de ligação, pode ser um fio ou lâmina em cobre, prata, estanho, ou seja, de uma liga. Então, esse elo fusível, que é esse dispositivo que liga as extremidades do fusível, e esse aqui, ó, nesse caso específico, o elo fusível é uma lâmina metálica. Então, aqui, ó, é um fusível, na verdade são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fusíveis, e ele apresenta os seguintes elementos. Primeiro, contato superior, contato inferior, corpo cerâmico,
Lá dentro tem areia, ou areia de quartzo, né? E você tem o fusível. E aqui em cima tem um indicador de queima, que tem cores variadas, tá? Então, quando o elo fusível queima, essa areiazinha de dentro do corpo do fusível, ele serve para extinguir o arco voltaico formado ali no momento da fusão do elo fusível. Tá? Então, só para ilustrar aqui, aí é uma tabela de um catálogo de fabricante. Então, as informações aqui, ó, estão contidas. Todo dispositivo elétrico vai ter essas informações. Capacidade de corrente, ó, tipo, que é o diazed, tipo de proteção, tensão máxima. E aqui tem alguns valores de corrente elétrica para este fusível, de 2 a 25. Aqui o tipo. E lembra do indicador de queima que eu falei que fica aqui em cima, ó? Fica aqui assim, ó. Ele tem cores variadas. As cores indicam a corrente de aplicação. Rosa 2, marrom 4, verde 6, vermelho 10, cinza 16, azul 20, amarelo 25. Outro tipo de fusível é o fusível do tipo NH. A diferença é que é um fusível industrial. Ele apresenta maior capacidade de proteção. Então, ao contrário do fusível anterior, este pode chegar a corrente de 250 amperes. E o anterior, um máximo aqui, ó, de 25 amperes. Tá? Ele também apresenta um indicador de queima, que é posicionado aqui, ó, tá vendo? Lá em cima, na verdade. Isso aqui é uma das extremidades desse indicador de queima. Então, lá em cima vai ter esse indicador que quando queima ele sai, solta e fica, né, ele solta e indica que esse fusível ele queimou. E vamos para um outro elemento que é o eletrosobrecarga. Então, o eletrosobrecarga tem a função de atuar antes dos limites de temperatura que se inicia o processo de degradação dos isolantes do enrolamento motor. Lembra que a gente falou sobre bateu muito nessa tecla da classe de isolação do motor, os efeitos Joules, tempo de partida, né? Toda a preocupação e as proteções que estarão relacionadas ao motor está muito ligada à proteção contra a elevação de temperatura. Qual o problema da elevação de temperatura? Degradação dos isolantes dos enrolamentos do motor. Caso isso venha a acontecer, vai causar um curto-circuito entre as espiras. Consequentemente, a queima do motor. Né? Então, a proteção do motor contra a sobrecarga. O que seria a sobrecarga que a gente falou lá quando a gente discutiu placa de característica do motor? É quando no motor é solicitada uma potência maior do que a sua potência nominal. Então, se a carga está solicitando uma potência maior do que a potência nominal, esse motor está em sobrecarga. Quais são os efeitos da sobrecarga? Redução da velocidade do eixo, aumento da corrente nominal. Consequentemente, aumento da temperatura do motor elétrico. Este elemento vai sentir e, através dos seus contatos auxiliares, contato 95, 96, que é um contato normalmente fechado, normal closer, ou NC. Contato normalmente
aberto, normal open, 97,98, tá? Aqui, ó, esses são as hastes de conexão do relé térmico com o contator. Então, lembra aqui do nosso circuito que a gente viu no início? Esses contatores, esses relés térmicos, estão posicionados logo após o contator. Os relés térmicos estão posicionados após o contator. Então, ele é conectado diretamente ao contator. Por isso que ele apresenta essas hastes superiores aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou ter um prolongamento do contator, uma ligação do contator da fase 1 ou L1, ó, saída T1, ou 1, 2, ó o 2 aqui, L2, T2, ou 4, que seria 1 do contator 2, 3, 4, L3, T3, que é o prolongamento passando por esse fiozinho aqui, né? 5, 6. Tanto faz, você representa com 2, 4 ou 6, ou T1, T2, T3. E aqui, ó, é o prolongamento passando pelo relé térmico dos contatos auxiliares, seja ele 14 ou o 22. E aqui também é o prolongamento do A2 da bobina no contator. Então, quando você olha aqui, ó, o outro tinha a foto por dentro dele, esse já não tem. Então, aqui, na simbologia, como é que eu represento o meu relé térmico nos circuitos? Representando isso aqui, ó. Isso aqui é a representação do meu bimetálico, tá? Então, sempre que vocês virem esse símbolo em um diagrama, ele sempre vai representar um bimetálico, tá? Não vou escrever, não, tá difícil escrever aqui. Minha mão tá até já doendo. Aqui é o bimetálico. Então, repare que não existe nenhuma referência de contato aqui, ó. A corrente passa e vai embora, passa e vai embora. Esse bimetálico vai perceber, ó, a corrente elevada e vai abrir ou fechar esses contatos auxiliares, ó. 95, 96, que é um contato normalmente fechado, ó. 95, 96, que é um contato normalmente fechado, ou o 97, 98, que é um contato normalmente o quê? Aberto. Ok? Aquele prolongamento que eu falei aqui, ó. Não tá aqui. Tá aqui, ó. Não, nesse aqui, ó, acho que ele bota aqui é o A2. Esse primeiro aqui, ó, é do A2. Esse primeiro aqui, salvo engano, é do A2. E esse segundo aqui é daquele contato auxiliar. Também passa direto, ó. Repare, ele está mostrando aqui. E passa direto. Então, o relé térmico tem 3 botõezinhos aqui, ó. Ele tem um botão de teste. Tem 2 botõezinhos aqui, ó. Um é o botão de teste e o outro é o botão de rearme ou reset, que pode acontecer de maneira manual ou automática, e quem configura é o próprio usuário. Beleza? Assim como o disjuntor motor, o relé térmico, ele é aqui, ó, o símbolozinho do bimetálico. O relé térmico, ele é escolhido baseado numa faixa de corrente, tá? Ele é baseado, então você vai pegar a corrente nominal e vai escolher, a melhor escolha é que essa corrente nominal esteja entre o valor, né, no meio da faixa de atuação
desse relé térmico é o ideal, que ele fique o mais próximo possível do meio. Como é que eu escolho, professor, o relé térmico? Aqui é a mesma coisa do anterior, tá? Não vou repetir isso. Como é que eu escolho, professor? Aqui também, assim como os outros elementos, você tem uma placa, um adesivo lateral, uma etiqueta lateral, que mostra todos os parâmetros e características desses dispositivos. Aqui, ó, o meu prolongamento do contato auxiliar, meu prolongamento do A2, e aqui a minha conexão com o motor. Meus contatos auxiliares, abertos e fechados. E os meus botões de comando e de configuração automática manual. Aqui não vale a pena estar discutindo, mas é importante que vocês vejam o seguinte, ó. O meu L1 vem uma bobina aqui, ó, que seria o meu condutor. Ele passa pelo bimetálico e vai para o motor. Não tem contato nenhum, não existe. Você vai assistir vídeo lá no YouTube, o cara vai dizer que os contatos do relé térmico não tem contato, só contato auxiliar ou contato de comando. Quem são os contatos auxiliares ou contato de comando? São os contatos 95, 96, o 97, 98. Tá? Esse é o elemento bimetálico que deforma e atua aqui nessas engrenagens mecânicas, abrindo e fechando estes contatos auxiliares. Como é que eu escolho, professor? Lembra lá no tempo de partida, tempo de rotor bloqueado que a gente falou do motor elétrico? Esse tempo de partida, o tempo de motor bloqueado, é importante para você escolher a classe do relé térmico, que vai, não é que vai, né? Mas você tem 3 classes de relé térmico: 10, 20 e 30, que está diretamente ligado ao tempo de partida do motor. Para escolher um relé térmico de classe 10, você precisa que esse motor parta em menos de 10 segundos. Classe 20, que esse motor parta em menos de 20 segundos. Classe 30, que esse motor parta com menos de 30 segundos. E o ideal é dimensionar este relé térmico, a corrente nominal desse relé térmico, com uma folga aí, né, com uma corrente A maior, entre 15% e 25% A maior, que vai cair basicamente, quase naquela faixa do meio ali, né, de atuação do relé térmico. Então, aqui, ó, não é bem finalizando, mas é quase finalizando. Então, aqui, ó, é uma imagem aí bem ilustrativa e que indica basicamente como esses elementos funcionam, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou precisar montar. Olha o que é que eu tenho. Eu estou acionando o motor. O que eu preciso é acionar o motor. Então, eu preciso alimentar esse motor. Então, eu tenho aqui as fases R, fase S e fase T. Isso aqui é uma chave. A chave de acionamento eletromecânico. Ele tem lá uma bobina. Para que eu acione, para que eu feche esses contatos, é necessário que eu o alimente. Como é que eu vou comandar a alimentação desses contatos? Usando botoeira. Quando eu energizo a minha bobina do contator, o contato fecha, liga o motor. Quando eu abro esse contato, ele desenergiza a bobina do contator, eu abro esses contatos, eu paro esse motor. Então, esses dispositivos são ligados, esses diagramas, né? Utilizamos esses dispositivos, nós iremos realizar, né, a proteção desses motores, e no caso do relé térmico, ele normalmente, né, o objetivo maior do relé térmico é a proteção mecânica do motor elétrico, tá bom? Existem outros tipos de proteção, como proteção vibração, enfim. Existem várias outras. Então, nós montamos circuitos de acionamento do contator, né, de contatores, que são os circuitos de acionamento de comando.
com o objetivo de vários objetivos. Variação de velocidade é um deles, que pode ser pela variação de polos, né? Lembra lá que existem alguns motores que variam polo para variar a velocidade, ou ativar ou desativar enrolamentos de motores do tipo de 2 enrolamentos, por exemplo. Se ativa um, desativa outro, utiliza o motor da Lander para poder variar essa velocidade. Ou para motores bobinados, realizar a variação da tensão de alimentação desse motor através do rheostato. E uma outra forma também de se controlar, de realizar a partida desse motor, é reduzindo a corrente de partida. Os motores bobinados já têm uma redução de corrente de partida por conta do rheostato. Mas os motores do tipo gaiola de esquilo, você pode montar circuitos que minimizem essa corrente de partida. Um deles é a chave compensadora, que utiliza autotransformador, ou a chave esteira-triângulo, que a gente identificou lá na placa de característica do motor, alguns motores que proporcionam, que possibilitam que você parta esses motores com corrente reduzida. Tá? Então, esse motor tem que ter, no mínimo, 2 tensões. Então, dos objetivos de uma montagem desses circuitos é o controle de motor no tocante à limitação de corrente de partida, que vai ser os nossos circuitos de chave esteira-triângulo ou chave compensadora. Então, seria a redução da interferência da corrente de partida na rede de alimentação, possibilita a partida sob efeito conjugado resistente e diminuição de corrente de partida. Ok? Então, isso é que eu tenho para vocês hoje. Eu quero que vocês, lá no chat, escrevam presente, presente, presente individualmente. Cada um escreva o seu presente. E essa vai ser contada como chamada. Tá? Pode falar, Álvaro. Deixa eu abrir a fila aqui. Álvaro, quer falar alguma coisa? Não, professor, você já tirou a dúvida já que eu tinha já. Naquela hora foi você que comentou sobre o disjuntor, relé térmico e fusível? Não foi eu não. Beleza. Beleza? Quem não tiver nenhuma pergunta, quiser falar nada, responder presente. Tchau, grande abraço e até a próxima semana que vem. Acompanhe o AVA para as atividades. Joia? Boa noite, professor. Boa noite, Romário. Boa noite, professor. Boa noite, Adriano. Boa noite, Paulo. Boa noite. Professor, Diga. referente àquelas atividades que o senhor falou, aí tem até a outra semana, né, para enviar de novo? Terça-feira. Pronto, beleza. Beleza? São 2 Falar atividades. dia 6, mas até terça-feira. Não foi um desleixo de vocês, foi um erro do sistema, né? Então, Foram 2 atividades, né, professor? Se não estiver enganado? não, é só uma. Só uma, né? Tem vídeo para assistir de 10 minutos. Cada um são 2. Entendeu? Assiste até no banheiro. Falou. Tá gravando e eu falo um negócio desse.